A ceia ensinada por Jesus e pelos apóstolos nunca foi um ritual, nunca foi uma cerimônia. Este é mais um engano do evangelicalismo, do cristianismo. Jesus e os apóstolos nunca quiseram estabelecer uma cerimônia. Tem algum problema fazer cerimônia? Não. Eu mesmo faço aqui no lugar que eu reúno com as pessoas, uma vez por mês, desde que as pessoas entendam que a verdadeira ceia não é a cerimônia. Jesus diz assim: façam isso todas as vezes que estiverdes em memória de mim. O que ele queria? Meu café da manhã, o meu almoço, o lanche da tarde, o jantar, deveria ser uma refeição com gratidão. Uma refeição lembrando da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, da graça de Deus derramada através da obra de Cristo. Todas as vezes que eu me alimentar, eu trazer à memória essa graça, esse sacrifício, essa obra. Primeiro lugar é isso aí, ok? Segundo, a ceia deveria ser para a gente entender que somos corpo, a nossa união, o estarmos juntos e satisfazer a necessidade do irmão. Há 2000 anos atrás havia muita recessão, muita fome, muita gente com fome. Então eu comer o pão e alimentar ou cuidar das necessidades do meu irmão. Só para te mostrar que a ceia não era a cerimônia, não era isso, no Evangelho de João, capítulo 6, verso 53, Jesus diz assim: quem não comer a carne e não beber do sangue do Filho do Homem, não tem vida em si mesmo. Se não comer a carne e não beber o sangue, você não tem vida. Ou seja, para Deus você está morto. Então comer a carne e beber o sangue é importante, não é isso? E o crente entendeu isso como a cerimônia. Pule 9 versículos depois, João 6, 63. Jesus vai dizer assim: a carne para nada serve, o que vivifica é o Espírito, e as palavras que eu vos tenho dito é que são Espírito e vida. Então olha o contraste entre o 53 e o 63. Se não comer a carne e não beber o sangue, não tem vida. Depois ele fala que a carne não serve para nada. Jesus está com algum problema? Você tem que comer a carne, tem que beber o sangue. A carne não serve para nada. O que vivifica o homem é o Espírito, e as palavras que eu vos tenho dito é que são Espírito e vida. As palavras que eu tenho ensinado, a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então preste atenção. As palavras que eu tenho dito é que é o alimento, é que vivifica. Não a carne, não o material que se come. Entende? Então as palavras, o evangelho ensinado por Jesus. Então o que é o alimento? O pão é a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então o que é comer o pão? Entender o evangelho, internalizar o evangelho e praticar o evangelho. O que é o repartir o pão? É repartir o evangelho, divulgar o evangelho. O que é o beber o cálice? É entender o sacrifício, a morte de Cristo, que trouxe salvação e graça, o sofrimento que traz salvação. Quando eu entendo, internalizo, eu estou bebendo o cálice. E quando eu divulgo essa obra, essa morte, esse sacrifício, esse sofrimento, eu estou repartindo o cálice. Não é nada material. Entenda, não comer a carne, não beber o sangue não tem vida. A carne não serve para nada. Você entende que ao mesmo tempo que ele fala de um simbolismo, ele mostra que o simbolismo em si não tem poder? Entende isso aí? O comer, os elementos ali da ceia, é só um simbolismo da verdadeira ceia. Mas o que a religião fez? Deu muito poder, muita autoridade para o simbolismo. O simbolismo está acima de tudo. Entende isso aí? Então, o que eu quero dizer para você? A grande maioria dos evangélicos comem a ceia todos os meses, tomam o cálice e comem um pedacinho de pão, mas nunca participaram da ceia do Senhor, nunca entenderam o evangelho, nunca internalizaram o evangelho, por isso nunca divulgaram o verdadeiro evangelho, nunca entenderam a graça, a salvação, nunca internalizaram, por isso nunca divulgaram essa graça, nunca comeram o verdadeiro pão e nunca beberam do verdadeiro cálice. Entendeu?